Boa tarde. Gente, é um prazer muito grande estar aqui. Eu fiquei pensando, meu Deus, tão pouquinho tempo para a gente, com tanta história para contar. E eu quero começar com um aqui. Alguém aqui já ouviu falar do Butão? Já pensou que o Butão, um país asiático, tem uma conexão com Alagoas? E é uma história de inovação. Tudo começou numa viagem. Eu trabalhava numa empresa onde a gente atendia 8 estados no Nordeste. E eu como geógrafa. E como geógrafa, eu estava coordenando uma expedição socioambiental. E pela primeira vez, eu estava tendo contato com pessoas, porque o meu trabalho era muito imagem de satélite, mapas digitais e por aí ia. E nesse primeiro contato com essas pessoas, eu fiquei fascinada. Foi aí que deu o meu primeiro insight. Eu disse, gente, eu gosto de trabalhar com pessoas, porque até então eu achava que só gostava de trabalhar com mapas. E quando eu me vi, pensei o seguinte, eu disse, gente, essas pessoas têm 3 coisas que eu não tenho. São simples, generosas e tem muita garra, muito brilho no olhar. De onde vem esse brilho? E aí eu fiquei pensando, como é que eu posso conseguir isso? E voltei com muitas inquietações para o trabalho e voltei com uma decisão. Aos 29 anos, mestre, doutorando de Geociências da Universidade Federal de Pernambuco, com uma carreira já como responsável de um setor dessa empresa. E eu disse, eu não quero mais isso. Eu quero começar a trabalhar com pessoas. Naquela época não tinha RH, naquela época não tinha cursos de gestão de pessoas. As pessoas chegavam nas empresas e simplesmente, devido a alguma habilidade, elas iam para esse setor. E nessa empresa que eu estava, eu não tinha condição de chegar nisso porque eu era contratada. Então, já vinha de muito tempo sendo contratada para isso. Foi uma decisão difícil, que trouxe para mim muita coragem, né? Muitas decepções familiares, pai, que já tinha projetado minha vida dentro da universidade, e por aí vai. Mas o melhor de tudo, que ali eu me apropriei daquilo que para mim era um grande valor. E para mim era isso, cuidar, pensar em pessoas. Mas eu tinha um gap. Primeiro era técnico e depois era como que eu ia encontrar isso em mim, né? E aí eu fui e decidi por um retiro sabático. E aí vem a conexão com o Butão. E nesse retiro sabático, eu comecei a me apropriar e a mergulhar, por incrível que pareça, dentro de um templo budista, me apropriar de negócios, de pessoas. E aí, então, aconteceu minha migração diária. Comecei o tempo todo a pensar em pessoas, trabalhar para pessoas, para negócios. Já em 2013, eu já presidente de uma instituição aqui de Alagoas, aliás, em 2012, eu conheci o Rui Shiozawa, que é o CEO do Great Place to Work. E o Rui, ele disse uma coisa assim, muito interessante, que o que as empresas melhores para trabalhar tinham em comum eram líderes inspiradores. E a inspiração, para você ser inspiração como líder, você tinha que ter um propósito.
E aí veio o porquê que eu era tão inquieta e não entendia. Naquele momento difícil da minha decisão, eu entendi o quanto eu estava desalinhada com o meu propósito. O quanto eu estava desalinhada com minha missão, com meus valores. E aí, então, eu trouxe, quando eu vi essa proposta, eu trouxe para Alagoas o prêmio Melhores Empresas para Trabalhar. Eu disse para o Rui, vamos lançar isso em Alagoas? A gente precisa disso. A gente precisa ampliar a visão dos empresários e a gente precisa fazer isso acontecer. As pessoas precisam ter práticas culturais dentro da empresa que deem suporte à estratégia do negócio. E ele topou. A gente fez uma parceria com 2 outras empresas e trouxe o prêmio Melhores Empresas para Trabalhar em Alagoas. Reconhecemos primeiro 10 empresas, depois 15, e agora a gente, se Deus quiser, quer dizer 15, e agora, se Deus quiser, na 4ª edição, a gente também vai reconhecer 15 empresas que em Alagoas já fazem a diferença para o seu colaborador. E o que isso aqui, né, tem a ver com o que a gente tem falando sobre inovação? Do ano 2000 até hoje, 50% das 500 maiores empresas da Fortune já desapareceram. Por que desapareceram? O que fez desaparecer? Foi a falta de visão de que, para a gente ter empresas encorpadas, empresas excelentes para trabalhar, a gente precisa de 3 coisas. A primeira, propósito. Você tem que fazer o colaborador ter brilho no olhar. A gente, quando contrata os serviços, a gente não contrata o brilho no olhar. Mas a gente pode fazer e pode inspirar. É o caso desse exemplo. Em São Paulo, para o Teatro Municipal para a Reforma, uma empresa de engenharia traçou um plano. Como que a gente vai diminuir o prejuízo de obras, inspirar, porque a gente não tem tempo hábil para que a reforma se estenda, e faça com que eles se apropriem desse trabalho com significado. Então, o primeiro ato dessa empresa foi convidar todos os colaboradores, toda a população, pedreiros, mestres de obras, engenheiros, ajudantes, enfim, todos. E sentaram como vocês estão aqui, para ouvir a história do Teatro Municipal. E qual é o impacto que isso tinha com o Brasil. Quando eles ouviram essa história, eles entenderam o significado do trabalho deles, o sentido da mão de obra deles, a importância que eles ali tinham para a história. E, a partir daí, não tiveram prejuízos, turnover muito baixo, pessoas inspiradas, porque tinham trabalho, um trabalho com sentido. E, além de tudo, tinham também, todos os dias, ouvindo música clássica, tinha um ambiente que favorecia isso. Então, as pessoas se sentiram respeitadas. Nesse exemplo, o que eles tiveram foi um propósito, tiveram sentido, o trabalho fez sentido. Quando foi inaugurado o Teatro Municipal, a Reforma, eles foram os primeiros a ver e levar a família para ver tudo o que eles fizeram e apresentar tudo o que eles fizeram. E eles tiveram uma apresentação de orquestra sinfônica de São Paulo. Então, isso é respeito ao colaborador, e isso é possível.
Isso faz com que o líder seja inspirador. Então, a gente está aqui para construir uma sociedade melhor, transformando cada empresa em um great place to work. E para todos. Então, a gente tem batido muito isso. As empresas precisam inserir todos aqueles que se sentem diferentes. E precisam ter políticas mais claras sobre isso. Um outro ponto muito importante é a transformação digital. Precisamos pensar de maneira exponencial. E como é que a gente faz isso? A gente precisa ter o propósito massivo transformador. A gente precisa ter um alcance muito maior. E a gente precisa ter ideias. Por isso que é tão importante a gente ter um líder inspirador. Porque é num ambiente de confiança que as ideias se dão, a inovação se estabelece. Um terceiro ponto é a liderança que valoriza as pessoas. A gente está o tempo todo vendo empresas que têm finanças, clientes e que têm processos. Mas e as pessoas? Então, pessoas é sinônimo de inovação. A gente precisa olhar hoje, que é um termo muito usado no Great Place to Work, que se chama Gift Work. Gift Work é um mimo do trabalho. É o algo a mais que você, como líder, você pode dar para o seu colaborador. E eu quero falar do meu Gift Work. Tá? É esquecer o trabalho como commodity e pensar qual é o algo a mais que eu posso oferecer. Qual é o algo a mais que eu posso fazer? O que eu posso trazer para a vida daquele colaborador que, de certa forma, coisa simples, com menor custo e um maior impacto. Eu vou só, para encerrar, contar o case da Maroca. Maroca é uma copeira, que ela podia ser só uma copeira em qualquer empresa. Mas Maroca tem uma habilidade de servir as pessoas com muita dedicação. E ela exerce uma liderança muito rica. Ela consegue hoje liderar um grupo todo do GPTW. Maroca sabe valores como ninguém. E hoje, a Maroca, ela é considerada a madrinha do bem-estar do Great Place to Work. Ela dá palestras. Ela era do Piauí, foi para São Paulo. E hoje ela vai em empresas com Rui, com o Shiozawa, para dar palestras para a gente. Então, o que eu quero deixar para vocês? Qualquer organização, de qualquer tamanho, de qualquer lugar, pode ser um excelente lugar para trabalhar. E qualquer pessoa pode exercer a liderança inspiradora. Eu comecei a falar sobre o Butão. E, a partir dessa minha história, eu consegui hoje ter uma filha que é a primeira butanesa do Brasil, nascida em Alagoas. Então, eu fui inovadora nisso também. E eu quero agradecer e dizer assim, que é uma honra ver no nosso estado um movimento como esse sobre inovação. Eu acho que o que a gente pode levar como gift, isso aqui pode ser considerado um gift work. Por quê? Porque faz a gente ampliar a visão de mundo da gente. E vai trazer para a gente, com certeza, novas ideias e novas formas de trabalhar. Muito obrigada.